Olá, eu sou Atila Marino, doutor em Virologia, e esse aqui é mais uma das aulas que a gente preparou para vocês sobre o Zika vírus, a febre do Zika e as consequências dessa doença se espalhando no Brasil. Um problema bastante frequente e que vai aumentar em intensidade, a gente sabe, nos próximos anos, são os boatos que circulam em torno do vírus Zika, da transmissão da doença, das causas e de uma série de outras coisas envolvidas. Boatos não são exatamente uma coisa nova, correntes que pedem para ser repassadas e mentiras que se espalham pela população são coisas que vêm de muito tempo atrás. Essa aqui é uma carta, por exemplo, do século XVIII que circulava na Inglaterra pedindo para ser repassada, ou a pessoa que não escrevesse cópias dela e passasse adiante ia perder um familiar, alguma desgraça ia acontecer. Então esse tipo de boato pedindo para ser repassado e para avisar as pessoas ou para ser abençoado por algum motivo são bastante frequentes há muito tempo. Um ponto comum desses boatos, principalmente de boatos de internet, é que eles geralmente têm um tom alarmista e pedem para ser repassados. Então você tem que avisar as pessoas, os seus familiares, de quem mais for, passando ele adiante. Isso se torna ainda mais fácil e mais comum por conta das redes sociais. Para conseguir ser passado adiante e ter esse tom alarmista, eles frequentemente apelam para os mesmos pontos. Então fazem uso de um apelo emocional, por exemplo, uma foto de criança, uma foto de alguém doente ou de um animal sofrendo, falando para você passar aquilo adiante para conscientizar as pessoas do problema. Também vão fazer uso frequente de nomes de pessoas importantes ou de instituições importantes. Então, a Fundação Oswaldo Cruz avisa, o Bill Gates é uma pessoa responsável por isso ou por aquilo, ou o médico do Hospital Albert Einstein fala de tal coisa, para passar uma credibilidade para o boato e parecer que ele foi criado em algum lugar de respeito. No caso da infecção pelo Zika, agora, como é típico de epidemias e outros surtos de doenças, a gente começa a ver temas relacionados às questões biológicas da doença. Então, por exemplo, o medo de vacinas. No caso da gripe H1N1, em 2009, ou gripe suína, no caso do ebola, no caso da polio, no caso do HPV e no caso de outras doenças, a gente vê sempre aparecer o medo de vacinas. Na questão do Zika, que é um vírus para o qual não existe vacina, isso na verdade foi até redirecionado. Um outro vírus que pode causar complicações de gravidez e formação de microcefalia é o vírus da rubéola. Nesse caso, o vírus em si infecta a grávida e pode chegar nos tecidos do bebê, complicar a formação dos tecidos nervosos e causar microcefalia. Por isso mesmo, as grávidas têm que ser protegidas da rubéola. E elas são vacinadas antes ou depois da gravidez, não durante. No caso da infecção pelo Zika agora, tem o boato se espalhando de que a vacina vencida para a rubéola, que foi dada para as grávidas, estaria causando essa microcefalia. O que o boato ignora é que essa vacina tem que ser dada ou muito antes da gravidez ou depois. Não existe vacina da rubéola dada para grávidas. Mas isso não importa porque vai apelar para o medo das pessoas de vacina. Outro problema constante é o medo de novas tecnologias. Vacinas são tecnologias também, mas no caso do Zika tem um agravante. De 2011 até 2014 a gente teve testes no Brasil para o combate ao mosquito, que vai ser uma outra aula para vocês, usando mosquitos transgênicos, que foram liberados tanto no Rio de Janeiro quanto no Nordeste. Transgênicos é um nome que sempre desperta medo das pessoas, existe um receio do que essa tecnologia pode fazer, e no caso do Zika uma coisa foi atrelada à outra, e agora o boato que circula é que mosquitos transgênicos estão causando ou estão transmitindo melhor o vírus Zika pelo país. O que esse boato ignora, entre outras coisas, é que o mosquito foi liberado há muito tempo atrás e já morreu, ele nem circula no ambiente mais. E também a coincidência do Zika e as regiões onde os mosquitos foram liberados é muito baixa. O importante aí é sempre apelar para o medo que as pessoas vão ter da doença, do vírus e de tecnologias como alteração genética e a formação de transgênicos. Outro problema bastante comum no caso de doenças é sempre a xenofobia, é o medo de quem vem de fora, é o medo do outro. Isso vem já de muito tempo, é típico do ser humano da gente se preocupar com quem está entrando numa região com novas doenças. A gente já viu perseguições a vários povos por isso em outras vezes. No caso do Zika agora, no caso do ebola há bem pouco tempo, o que acontece é culpar ou a população de haitianos que está vindo para o Brasil ou a população de africanos que veio para cá recentemente, muitas vezes misturando as duas regiões, embora o Haiti esteja bem distante da África. O que acontece é que a gente sabe, e vocês podem ver isso na aula do Zika, que a circulação do vírus se deu por outra rota. Embora ele seja um vírus originário da África, e ele é originário da África, porque na África estão os primatas que são mais parecidos com a gente e têm as doenças que podem mais facilmente saltar para o ser humano, ele circulou pela Ásia para cá.
Mas mesmo assim, o negócio é culpar quem vem de fora e dizer que essa doença foi trazida para cá. Algumas vezes, como foi o caso da Copa agora, ainda se mistura com discussões políticas e aí vem a atribuição que esse partido ou aquele, ou essa promoção ou aquela da Copa ou do que foi o responsável pela trazida da doença. A gente sabe, por conta de como o Zika está se espalhando, que esse vírus ia de qualquer forma circular pelo mundo inteiro e causar doença em todos os cantos. Junto com o Brasil agora, já tem casos na América do Sul e Central inteira, do Paraguai até o México. Então a gente sabe que não foi, que pode até ter sido um evento desse que trouxe o vírus para o Brasil, mas não necessariamente sem esse evento o vírus não viria para cá. O vírus veio, como veio o dengue, como veio o chikungunya e como podem vir outros se a gente continuar tendo essa infestação de mosquitos Aedes aegypti ou albopictus aqui. Pensando nesses boatos que apareceram e nos outros boatos que invariavelmente ainda vão aparecer e a gente não sabe o que vai ser associado ao vírus, à vacina, à transmissão ao mosquito, os alunos da Biologia da USP, junto com a professora Sônia Lopes e comigo, resolvemos preparar para vocês um material de apoio para o professor poder trazer esses boatos para a sala de aula. A ideia é que o professor não só seja capaz de explicar por que os boatos são falsos, mas treinar, preparar os alunos, ajudar eles a desenvolver um senso crítico que vai permitir que eles julguem os próximos boatos que aparecerem. Então, pensando nisso, a gente preparou um material de leitura crítica e conflito com esses boatos, que vai promover a leitura e interpretação deles pelos alunos e vai incentivar os alunos a aprenderem a buscar essas fontes de informação e a contestar por conta própria os boatos. Assim, seja lá o que for que aparecer mais adiante, o aluno já vai estar preparado para pegar aquele boato, desmanchar ele em quais são as afirmações que são feitas, quais são as fontes que a pessoa usou para criar aquilo ou não, e como checar na internet, usando fontes de confiança, se esses boatos são verdadeiros ou não, ou se não são boatos, e quais são as afirmações ali que são meias verdades. Frequentemente a gente vê que esses boatos são baseados em alguma coisa que até tem um fundo de verdade. Então, por exemplo, a rubéola realmente pode causar microcefalia, realmente os mosquitos transgênicos foram liberados aqui no Brasil em uma tentativa de combate ao mosquito. Então sempre tem um fundo de verdade nessas afirmações. Tentando ajudar os alunos a diferenciar aí o que é verdade do que é boato, a gente preparou esse material, que é um material de leitura, de apoio para o professor e estratégias e até sequências didáticas que o professor pode levar para a sala de aula para poder trabalhar com esse conteúdo. Esse material de apoio que os alunos prepararam está disponível na wiki do nosso curso, dentro do link http://bit.ly/boatos_zika. Lá vai estar todo o material de apoio para o professor poder levar isso para a sala de aula. Também temos os cursos que a gente está oferecendo aqui para vocês, onde a gente está tratando do vírus Zika, do mosquito Aedes, de como combater o mosquito e do que é a microcefalia.